A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula, um breve comentário aqui no canal Casa do Pão. E hoje estou encerrando essa série das declarações de Jesus como Eu Sou. E hoje a última declaração dele, que está ali registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, onde está escrito Jesus dizendo: Eu sou rei. Claro que ele não diz diretamente, declaradamente que ele é rei, mas na conversa ali com Pilatos ele deixa bem claro que ele é o rei. O contexto dessa passagem começa ali no Getsemane, onde Jesus foi preso pelos sacerdotes judaicos. A palavra Getsemane quer dizer local de prensa de azeite. Fica ali ao pé da encosta do Monte das Oliveiras. É o local onde se recolhem azeitonas para prensar e produzir o azeite. Até hoje tem um jardim naquele lugar, inclusive com árvores da época em que Jesus esteve ali. Também há uma igreja ali, uma igreja católica, que pertence à Ordem dos Franciscanos, que se chama Basílica da Agonia ou Igreja de Todas as Nações. Está mais ou menos ali há 100 anos. Então, depois que Jesus foi preso ali no Getsemane, foi interrogado pelos sacerdotes judaicos, eles os enviaram para Pilatos, o governador da Judéia. Pilatos era representante romano responsável para manter a ordem ali naquela região, trazer tranquilidade para quê? Para que os impostos fossem cobrados tranquilamente. Então o que Roma queria era a paz, a tranquilidade, para que os impostos fossem pagos e pudesse manter o Império Romano. Pilatos ficou ali mais ou menos 10 anos administrando aquela região. E diz os historiadores, como Flávio Joséfo, que ele era muito brutal nas suas atitudes, onde que ele foi deposto pelos seus superiores romanos devido à sua brutalidade na administração. O fim de Pilatos é incerto, não se sabe ao certo. Mas por que os judeus enviaram Jesus até Pilatos? Porque não lhes era permitido matar ninguém. Pilatos mesmo falou isso para eles ali em João 18 e 31. Julguem vocês segundo a vossa lei, onde que eles falam para Pilatos: nós não podemos matar ninguém, somos proibidos. E se ele não fosse um malfeitor, não traríamos para você. Então, como era de costume da administração romana não matar ninguém sem haver um julgamento, Pilatos foi interrogar Jesus, onde que ele pergunta para Jesus: tu és rei dos judeus? Pilatos, na tentativa de descobrir se Jesus era um líder revolucionário que ia trazer problemas, ia trazer tumulto, ia acabar com a paz ali na Judéia. Então Pilatos queria descobrir isso, onde que Jesus fala para ele: tu dizes isso de mim ou alguém falou isso para você? Então Jesus estava dizendo para Pilatos: você ouviu falar de mim sobre isso ou o povo anda falando sobre isso de mim? Porque na época havia grande esperança messiânica. O povo cria que Deus enviaria um libertador para livrar o povo do jugo romano. O que Pilatos menos queria era uma revolta naquela região. Porque se Jesus fosse o Messias esperado pelo povo e Pilatos o matasse, ele sabia que haveria um grande levante popular para defender o seu líder, e Pilatos não queria isso. Onde que Pilatos responde para Jesus: sou eu judeu? A tua própria nação e os teus principais entregaram você para mim. O que é que tu fez? Então, na ideia de Pilatos, de Jesus ser apresentado como líder revolucionário, sendo que a própria nação dele entregou ele para Pilatos, por que ele era tido como um líder, se a própria nação dele entregou? Por isso que Pilatos queria saber realmente quem ele era e o que ele tinha feito. E como eu já falei aqui, Pilatos teve uma administração com muita brutalidade, com muita violência. Agora, nesse caso, ele parece receoso em tomar alguma atitude. E nós sabemos que os relatos bíblicos mostram a sua esposa tendo sonhos a respeito de Jesus e falando com seu marido para não prejudicar esse homem. Por isso que havia essas duas questões de Pilatos ser receoso, apesar da sua brutalidade, ele estava cuidando do que ele ia fazer, com medo de uma revolta e também porque sua esposa havia falado sobre Jesus para ele. Onde que Jesus faz uma declaração poderosa para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, porque o meu reino não é daqui. Jesus sabia que os seus próprios seguidores queriam impedir ele de ser preso,
mas Jesus sabia que tudo estava dentro do processo que Deus havia determinado para a humanidade. Mas quando Jesus diz, o meu reino não é daqui, ele está dizendo algo muito mais poderoso do que é o reino de Cristo. Como está ali em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é muito mais do que rei de uma nação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por isso que Apocalipse 19:10 diz que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Onde que Pilatos pergunta para Jesus, então tu és rei? Isso é, você é rei de algum lugar? Você tem o domínio sobre alguma nação, sobre alguma região? Onde que Jesus novamente responde para Pilatos, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para que eu dê testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Além de Jesus se declarar rei, ele está declarando o propósito e a vinda dele para este planeta, para esta terra, gente. Isso é maravilhoso, porque a nação de Israel tem o tamanho do nosso estado do Sergipe, lá do Nordeste. Então entenda, Jesus não é rei de uma nação, Jesus é rei do universo. Em Mateus 28:18, quando ele ressuscitou e falou para os seus discípulos, toda autoridade é me dada no céu, isso é, no universo e na terra. Em Colossenses capítulo 1 diz que ele é o primogênito de toda a criação e nele foram criadas todas as coisas, céus, terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam potestades, sejam principados. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando diz que tudo foi criado por meio dele, a ideia é como se ele tivesse gerado, como uma mãe tivesse gerado um filho. Então, aquele filho pertence àquela família, pertence àquela mãe. Então, quando Jesus criou todas as coisas por meio dele, tudo pertence a ele. Por isso que Jesus é o rei do universo, não simplesmente o rei dessa terra, desse planeta Terra, não simplesmente o rei desse sistema solar, dessa galáxia, mas de todo o universo e também de toda a eternidade. Aleluia! Então, quando Efésios diz que Cristo é o cabeça da igreja, então quem está reinando junto com Cristo? Nós, a igreja. Nós, a igreja, reinamos junto com Cristo. Se nós conseguirmos entender isso no nosso espírito, o que significa reinar com Cristo, há muito a igreja já teria conquistado todas as nações para Jesus. Todas as nações. Deus não é contra as denominações, contra as instituições religiosas, elas são importantes para a pregação do Evangelho, são necessárias, são relevantes. Mas se nós entendêssemos que Cristo é o rei do universo e não simplesmente do império religioso, há muito a igreja teria avançado e conquistado tudo para que Jesus voltasse à terra e estabelecesse o reino milenar e nós, como seus filhos, reinássemos com ele aqui. Amém? Glória a Deus. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu já falei, não simplesmente o rei de uma nação do tamanho do estado do Sergipe, mas o rei de todo o universo. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa série. Foi uma bênção. Te agradeço por estar aqui comigo. E como eu estou fazendo também a lição da Escola Bíblica da CPAD, vou continuar a lição da Escola Bíblica e depois vou começar uma nova série aqui no canal Casa do Pão. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado toda esta série. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.